Uma reclamação que existe muito no mercado da tatuagem, principalmente aqueles tatuadores mais antigos, tatuador mais raiz e tal, uma reclamação muito frequente é de tatuador que cobra muito barato. Todo mundo fala sobre isso, que tatuador tá muito barato, que o mercado tá saturado e tal, porque os caras estão cobrando uma merreca e isso atrapalha. Mas será que atrapalha de fato? Ou será que estão falando isso sem nenhum conhecimento de fato sobre? Será que pararam para refletir de fato sobre isso? No vídeo de hoje eu vou te passar uma outra maneira de enxergar esse assunto, beleza? Então, antes de começar o vídeo, se você já é do time Vieira, você vai deixar o like na confiança, porque você já sabe que o vídeo vai ser bom. Agora, se você está chegando aqui agora, não deixa o seu like, segura a sua mãozinha, considere deixar o seu like depois que esse vídeo agregar de alguma forma na tua vida. Quando você perceber que esse vídeo trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha, aí sim, você deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Algum tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal falando se o mercado está saturado ou não, se o mercado da tatuagem está em crise, porque é uma coisa que é muito dita, né? O mercado está saturado, a tatuagem está em crise e tal. Então eu fiz um vídeo falando a minha opinião, se o mercado está saturado de fato ou não. Bom, ali eu desabafei. Ali eu falei realmente o que eu acho, sem papas na língua, sem romantismo. Até a Daiane foi um pouco polêmica nesse vídeo, né? Eu aprendi com você, né? Aprendeu comigo? Mentira, você é grosseira e estúpida. Credo, lixo. Então, até a Daiane foi um pouco polêmica ali, a gente falou o que a gente pensa. Se você não assistiu esse vídeo ainda, tá aqui, ó, pra você assistir. Pode clicar, porque fica na lista pra você assistir quando acabar esse vídeo aqui. E uma outra coisa, né, além do mercado estar saturado, uma outra coisa que é muito dita na tatu é isso, de que tem muita gente que cobra barato e isso atrapalha e tal. Então, eu vou trazer um outro ponto de vista aqui, tá? Um outro ponto de vista. Vamos para o mercado de automotivo. O mercado automotivo vai ter diversos segmentos, né? Nesse mesmo mercado tem vários nichos. Vai ter o cara que mexe com carro de leilão, ele compra carro de leilão para vender. Tem o cara que tem as próprias concessionárias que vendem carro 0 km. Tem o cara que vende carro de luxo. Você acha que o cara que vende carro de leilão atrapalha o cara que vende carro de luxo? O que você acha, amor? Não, são públicos diferentes. São públicos diferentes. Esse é o fato, esse é o ponto, né? O cara que mexe com carro de leilão e o cara que mexe com carro de luxo, nenhum atrapalha o outro. Faz parte, são nichos do mesmo negócio e tá tudo certo. E isso pode se estender para qualquer tipo de negócio. Agora, beleza, mas aí a gente pode falar, pô, são carros, né? Carros diferentes. Tem um carro de luxo, que é um carro que traz mais conforto, que vai trazer outros benefícios, que traz mais velocidade, mais potência e tal. E tem o carro de leilão ali, que muitas vezes vai ser um carro mais básico e tal, que às vezes já foi batido. Vamos falar então de um outro mercado, sei lá, vamos falar de barbearia. Vou dar um exemplo de barbearia. Independente se você cortar o cabelo num bairro, numa barbeariazinha simples de bairro, ou se você cortar numa barbearia de shopping, num bairro nobre, o corte de cabelo muitas vezes é o mesmo, concorda, mano? Acho que o canal tá tipo barbearia / tatuador, né? Eu falo muito de barbearia, né? Eu tenho que falar, mas é porque eu tenho esse exemplo muito claro pra mim, porque eu já fui barbeiro. O que eu quero dizer é o seguinte, eu já dei aula pra barbeiros, numa escola de barbeiros, aonde chegava, às vezes, o dono de uma barbearia famosa, uma barbearia que cobra muito caro no corte de cabelo em Londrina, e chegava nessa escola, porque ele precisava de funcionários, ele precisava de barbeiros, ele chegava nessa escola para contratar alunos, contratava aluno que estava aprendendo a cortar cabelo. Então, muitas vezes você está indo numa barbearia onde o corte é 80, 90, 100 reais, achando que você vai ter um corte de cabelo incrível, e muitas vezes o dono da barbearia contratou barbeiros iniciantes que estão aprendendo na escola ainda, que estão fazendo curso, que não tem nenhuma experiência. Então você está pagando pela experiência que você vai ter ali, não está pagando exatamente pelo corte, porque às vezes um corte de cabelo num bairro simples pode ser mais barato e pode ficar muito melhor. Ou seja, não importa, são cortes diferentes. Quer dizer, são coisas diferentes, eu dei uma bugada agora. São coisas diferentes, né? Você está pagando pela experiência que você vai ter ali naquele ambiente, mas às vezes o corte de cabelo é um corte de um barbeiro iniciante, né? Não significa muita coisa. Ou seja, no final das contas,
O corte de cabelo não interfere. O local que você está cortando o cabelo não interfere na qualidade do corte de cabelo. É isso que eu estou querendo dizer. Ficou claro? Ficou. Então, por que um corte de cabelo é R$100 e o outro corte de cabelo às vezes é R$25? É pela experiência que você está pagando, né? Você está pagando pela experiência, por tudo que o cara vai te proporcionar. É um ambiente maravilhoso, um ambiente cheiroso, bonito, onde você vai tirar foto para pôr no Instagram e tal, um ambiente legal. Vai ter uma recepcionista, vai ter um cafezinho legal, um café expresso e tal, é uma experiência. A questão é, se a gente partir do princípio que o corte de cabelo pode ser o mesmo, independente das barbearias, por que um cliente vai na barbearia que às vezes é R$100 e às vezes vai na barbearia que o corte é R$25? Por conta da experiência, isso a gente já falou. Agora, você acha, amor, que a barbearia que o corte é R$25 atrapalha o dono da barbearia que o corte é 100? Não. Também acho que não. É aí que tá. A pessoa vai pelo barbeiro, muitas vezes pelo serviço, pela experiência. Mas não é por isso. Não é por isso. A questão é o seguinte. São públicos completamente diferentes. Às vezes o cara não vai pelo barbeiro, não vai pelo corte de cabelo, ele não vai por nada disso. São públicos completamente diferentes, né? Esse público que vai no barbeiro de R$100 pode ter um corte de cabelo de R$10 aqui. Ele não iria. Ele não iria aqui. Então, essa barbearia que o corte é R$10, estou falando agora de um valor baixíssimo, que o corte é R$10, essa barbearia não atrapalha a barbearia que é R$100. Porque a barbearia que tem um corte de R$100 atende um público que jamais iria nesse cara aqui que o corte é 10. Não iria porque é um público que se preocupa muito mais com uma série de coisas, como a qualidade do corte de cabelo, ele tem a ilusão de que vai ser muito melhor o corte de cabelo onde é R$100. Com a própria experiência, ele quer estar num ambiente que tem um ar-condicionado, um ambiente climatizado, e às vezes até por status. Tem gente, acredite no que eu estou te falando, tem gente que gosta de pagar mais caro. Tem gente que faz questão de pagar mais caro. Eu vi um corte do Whindersson Nunes falando uma vez que às vezes ele vai fazer um show e ele precisa ter locais ali no show dele que o ingresso é R$10, não lembro os valores, mas vou colocar valores qualquer aqui só para vocês entenderem mais ou menos o que ele estava dizendo. Ele fala que no show dele tem lugar que é R$100 para você sentar e tem lugar que é R$100, R$150. E ele fala, pô, é necessário, não tem como não colocar. Eu preciso colocar porque tem gente que quer pagar R$150, o cara quer. Agora, explica isso, né? Ostentação, fora do normal. Precisa ter. É um psicólogo para falar pra gente o porquê disso. Mas tem gente que quer pagar mais caro. O cara quer pagar mais caro. Aí é uma questão, acho que, de status, né? Sensação de poder, para se sentir mais poderoso, talvez. A questão é que tem gente que quer pagar mais caro, de fato. Tem gente que quer. E esse cara esse público que quer pagar mais caro e tal, ele não iria nesse de R$100. Por toda essa questão, claro que não é só porque ele quer pagar mais caro. Eu já falei, tem a experiência que ele quer ter, tem a questão do status, é claro, tem a sensação de que ele acha que vai ter um serviço melhor e tem também essa questão que às vezes alguns caras querem pagar mais caro mesmo. E esse cara, geralmente, ele é tão exigente que quando ele vê alguma coisa muito barata, ele desconfia. Ele tem desconfiança. Ele olha e fala, opa, peraí, não sei, será? Muito, muito barato. Eu fui comprar um iPhone, a gente foi comprar um iPhone pra Daiane uns tempo atrás, não sei se você lembra disso, mano, do iPhone 12 quando foi comprar. A gente foi comprar em todo lugar, você vai lembrar do que eu tô falando, todo lugar, o iPhone, eu não lembro exatamente o valor, cara, mas faz tempo, né? iPhone 12 faz tempo que foi lançado, mas era alguma coisa basicamente assim, todo lugar tava R$5.000, todo lugar tava R$5.000. E um amigo meu, de uma loja, falou pra mim que ele tinha na loja dele por R$4.000, R$1.000 abaixo. Sendo que todas as outras lojas era R$4.000. Quer dizer, era R$5.000, ele tava vendendo por 4. Naquele momento eu fiquei muito desconfiado, eu fiquei, pô, peraí. Todo lugar é R$5.000. Por que você tá vendendo pra mim por 4? Sendo que você tá falando que o iPhone tá lacrado, excelente qualidade ali, o negócio original, lacradinho, bonitinho, com garantia. Por que esse negócio tá R$1.000 mais barato? Roubado? Então, porque eu tenho essa desconfiança. Eu tenho. Vejo um negócio muito mais barato e falo, opa, peraí, se ele estivesse vendendo um iPhone por R$4.800, R$200 mais barato, eu não ficaria tão desconfiado. Mas R$1.000 eu falei, opa, peraí. E eu tenho essa desconfiança, então
Às vezes eu pago mais caro simplesmente porque eu não confio naquele que tá muito barato. Eu tenho isso. E tem muita gente que tem isso. Então esse cara que tem isso, ele não vai no cara que tá mais barato. Porque ele desconfia, ele não confia e também tem aquela série de fatores que eu já citei anteriormente. Então o que eu quero dizer com isso? Vamos tirar da cabeça essa ideia de que o tatuador que cobra muito barato ele atrapalha. Não atrapalha, é o outro público. Agora, falando do público do tatuador que está cobrando muito barato, ele está atendendo um público que quer preço, ele quer pagar barato, ele não está tão preocupado com a qualidade da tatuagem, ele não é extremamente exigente com a qualidade da tatuagem, com cada detalhe da tatuagem. Ele não entende nada de tatuagem e às vezes ele nem tem recurso suficiente para pagar mais caro. Ele não pagaria mais caro, ele simplesmente não paga mais caro. Ele não dá valor, ele não dá tanto valor para o serviço assim. Mesmo se ele tivesse o dinheiro, ele não iria no mais caro. Porque ele não dá esse valor todo. Na cabeça dele é tudo igual. Pra que eu vou pagar R$1.000 numa tatuagem, sendo que o cara aqui tá cobrando por 200? Tá louco, né? Ele não para pra fazer essa reflexão. Por que um é 1.000 e o outro é 200? A mesma tatuagem, teoricamente. Ele não tem essa reflexão. É outro público. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Vamos ficar tranquilo, cara. É natural da profissão, é natural de qualquer profissão. É natural do mercado. O mercado é assim. Tem cara que vai cobrar muito mais caro, cara que vai cobrar muito mais barato e vai ter público para esses dois caras. Tem gente que paga mais caro, tem gente que paga mais barato e tá tudo bem. Você que tá cobrando R$150 para fazer uma tatuagem que eu faço por 1.500, você não me atrapalha em nada. Você pode tatuar do meu lado, pode ter um estúdio do lado do meu. Você não me atrapalha em nada, porque você tá atendendo um público que não viria tatuar comigo de jeito nenhum. É um público que não quer vir tatuar comigo. E o meu público também não iria tatuar com você de forma alguma. Não vai de forma alguma. Vai ver o seu trabalho por R$150 e vai falar, não vou. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essa visão é uma visão muito pequena, né? Aquela visão do artista, o cara que não é empresário, o cara que não entende nada de negócios e ele só entende de arte, então ele fica falando essas besteiras. Não atrapalha. Ninguém atrapalha ninguém. E tem um outro ponto. Além disso, além de não atrapalhar, eu diria que é até importante. Por que é importante? Porque deixa a tatuagem mais democrática, entendeu? Todo mundo pode fazer tatuagem. É normal e é até importante. Tem que ter a galerinha iniciante, a galera que tá começando, para cobrar baratinho, para que seja um negócio acessível para todos, para que as pessoas possam ter tatuagem. Porque senão só burguês, só cara que tem dinheiro ia ter tatuagem, pô. Né? Então é legal, cara. Tem que ter o cara baratinho para tatuar a galera, para tatuar o cara que às vezes não tem dinheiro para pagar caro. E tem que ter o tatuador mais caro, tem que ter o tatuador mais barato. Todo mundo é necessário, entendeu? Todo mundo é necessário. É claro que você não pode ficar cobrando barato para sempre, porque não vai ganhar dinheiro, vai ficar ferrado, né? Ninguém quer ser um tatuador barateiro, ninguém quer ser. Então, o que eu tô dizendo é, no começo da tua carreira, isso é necessário. Eu cobrei muito barato já, é normal, cara, todo mundo passa por isso. Então, o que eu digo para você, tatuador, batalha, estuda, se dedica, para que você possa, no futuro, atender o público que eu atendo hoje. Atender um outro público, que é um público que está disposto a pagar pelo seu trabalho. Mas esse começo agora de cobrar baratinho é normal e é super necessário. Tem que ter esse cara para que a tatuagem seja democrática, para que todo mundo possa fazer tatuagem. Igual como tem o carro de R$10.000 e tem o carro de R$1 milhão. É um negócio que, cara, ninguém atrapalha ninguém e vai ter o cara que quer pagar R$1 milhão no carro e tem o cara que vai pagar R$10.000 no carro. Pronto, acabou. Encerrou esse assunto? Tá claro para você que ninguém atrapalha ninguém e que é até importante? Vamos falar agora de um outro ponto. Tem até um outro ponto. Você é tatuador iniciante, você tá fazendo tatuagem aí por R$100, tá fazendo cagada, normal, todo tatuador iniciante faz umas cagadinhas, eu fiz um monte, normal, não tô te diminuindo, é super normal da tua carreira, como é normal na minha, é normal na carreira de todo mundo, né? Então, às vezes você tá fazendo umas cagadinhas e tal, é até importante pro cara que faz cobertura. É ou não é? Ué, mas é importante até pro cara que faz cobertura. Deixa os tatuadores iniciantes às vezes fazer umas cagadinhas e tal, tá tudo bem, cara. Daqui a pouco esse cara vai vir e aí ele vai ter que pagar caro, né? Aí ele vai ter que dar um jeito. Aí ele vai juntar um dinheiro, vai parcelar no cartão, mas ele vai ter que pagar um tatuador mais caro pra fazer uma cobertura. Você percebe como a engrenagem funciona? A engrenagem roda bonitinho com todas as peças? Roda bonitinho todas as peças, cara. O tatuador iniciante tá aqui tatuando a galera que paga mais barato, o tatuador mais caro tá tatuando a galera que paga mais caro. Aí o tatuador iniciante agora às vezes faz alguma cagadinha, vai pra essa outra engrenagem aqui pro cara que faz cobertura e tá tudo lindo. Tudo funcionando perfeitamente da maneira como tem que funcionar. Para de achar
que o mercado da tatuagem tem que ser diferente do que os outros mercados. É uma profissão como outra qualquer. A gente ama a tatuagem, a gente tem todo esse carinho pela tatuagem, mas olhando friamente, é uma profissão como outra qualquer. Qual que é a diferença de um tatuador para um vendedor de carro? Ah, eu sou um artista e tal. Ok, mas você é um vendedor, você é um empresário e o mercado funciona como os outros mercados também. Então, bom, esse é um vídeo reflexivo para trazer para você uma outra visão que às vezes você não tinha. Eu gosto de fazer esses vídeos, às vezes, trazendo algumas visões diferentes, porque eu acho que no YouTube o único canal que fala de negócios no mundo da tatuagem, que foca um pouco mais na parte empresarial da tatuagem, sou eu. Então é o meu canal, então eu consigo te trazer algumas informações e algumas formas de enxergar alguns assuntos que outros canais não trazem para você, beleza? Então é isso, tá esclarecido? Eu só queria entender como que o tatuador consegue fazer tatuagem tão barata, de 70 a 80 reais. É com tinta guache, né? Não é possível. Não, é necessário, não é Não, necessário. tatuador que já tá há mais tempo, que vive só disso. Que vive só de Não que tatu. tá no começo eu entendo, falando que tatuador que já tá há anos aí, tá fazendo tatuagem a 80 reais. Mas tá vivendo mal. É. Tá vivendo mal, Pagando pra trabalhar. Tá pagando pra trabalhar, tá vivendo mal. E tá atendendo outro público, ele tá atendendo o público do tatuador iniciante. Tá, tirando o público dos coitados. tá tirando o público dos iniciantes. Filho de uma puta. Então, até esse cara que tem 10 anos de carreira e tá cobrando 70 reais na tatuagem, ele não tá competindo comigo. Ele tem tinta guache. Ele tá tatuando a galera ali do tatuador iniciante, não é o mesmo público, né? Então, tá esclarecido esse negócio. Tá esclarecido esse negócio.